Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Por iniciativa da Unesco, o Mundo Livre comemora hoje o Dia Internacional da Liberdade de Expressão. Criada há 2 décadas, a data, neste ano, vai homenagear as mídias digitais e a sua vitoriosa cruzada contra as ditaduras. Por uma feliz coincidência, este programa comemora hoje seus 13 anos de vida. Fomos ao ar em rede nacional, ao vivo, em 5 de maio de 1998, na antiga TV Educativa, hoje TV Brasil. E, por coincidência, também começamos como uma mídia digital. 2 anos antes, em 1996, o Observatório da Imprensa era um site na recém-lançada internet brasileira, mas o primeiro dedicado exclusivamente ao acompanhamento da imprensa. Passados 3 lustros, estamos diante de um conjunto multimídia único. O site pioneiro tem hoje 60 mil seguidores pelo Twitter. Este programa continua visto semanalmente em todo o país e acrescentamos um boletim diário no sistema público de rádio. Observar a mídia significa zelar por ela, significa defendê-la contra aqueles que de fora querem sufocá-la e contra aqueles que de dentro tentam desvirtuá-la. Observar a mídia significa estimulá-la a buscar qualidade, buscar excelência. Significa, sobretudo, colocá-la em contato com aqueles aos quais se destina: o telespectador, o ouvinte, o leitor, o cidadão, você. A observação da mídia, como a entendemos, pressupõe um compromisso com uma profissão que existe há cerca de 2000 anos e, por isso, não pode ser ignorada nem diminuída pelo viés político, econômico ou religioso. A mídia digital está chegando a recantos onde até hoje não entrava a luz. Está replicando o percurso da prensa tipográfica que mudou o mundo antes do Renascimento. Johannes Gutenberg e Steve Jobs, um na Mogúncia, Alemanha, outro no Vale do Silício, Estados Unidos, com 6 séculos de intervalo, ofereceram à humanidade um admirável acervo de conhecimentos. E para lembrar que as 2 festas de hoje convergem para uma única homenagem à liberdade, escolhemos uma coletânea de depoimentos de importantes figuras do nosso jornalismo, recolhidos das 590 edições deste Observatório da Imprensa. Tenho pena hoje de certas pessoas com um talento geral, vamos dizer, amplo, até mesmo eclético, que já entram numa redação para realizar uma função na qual, paradoxalmente, se eles são medíocres, são afastados, mas se são brilhantes, ficam nela como ficaria um militar, subindo de posto dentro daquela linha. Em suma, não aconteceria jamais uma pessoa como eu, que teve a oportunidade de exercitar toda a sua capacidade dentro do jornal, algumas das coisas que jamais eu pensaria que teria talento para fazer aquilo. Então você fazia um desenho, você fazia uma tradução, você fazia uma reportagem, você fazia um artigo sério, você fazia um artigo humorístico, e ia por aí. Hoje a imprensa está bitolada pela própria obrigatoriedade do diploma. Isso é uma bitola definitiva. Eu não sou contra a faculdade. E acho a faculdade, a universidade, que você quer, no momento que ela formar os profissionais, é evidente que esses profissionais, se o ensino for bom, serão melhores do que aqueles apanhados da rua. Não é? E os donos, os proprietários de jornais e os editores, evidentemente, procurarão nas universidades os elementos para trabalhar. Mas isso não excluiria exatamente muitos elementos que jamais passaram pela faculdade de jornalismo. Por que o médico ficará impossibilitado de escrever porque não fez jornalismo? Não é? O horticultor, o advogado, são pessoas brilhantes e especializadas no seu setor
E muitas delas, ou muitas delas não, algumas delas, corrijo, não muitas delas, algumas delas até escrevendo muito bem. Muitas vezes me perguntam o que você acha da imprensa brasileira, o que você acha dos jornalistas brasileiros e tal. E nessas conversas que eu tive com colegas aí que saíram nessas entrevistas, eu disse isso. Você tem pessoas muito preparadas, muito éticas, muito comprometidas com o seu trabalho em Brasília. Em Brasília todo mundo trabalha muito, no governo e na imprensa, né? Não é fácil, né? Agora, você tem o outro lado também, de gente despreparada, que vai ouvir um ministro, um especialista numa área e não sabe nem o que perguntar, né? Eu acho que assim como os políticos têm que conhecer bem o Brasil e dominar os assuntos, então os jornalistas também. Você tem, e aí não é uma questão de idade, não, você tem gente mais experiente, mais velha e tal, que não se preparou para isso, para cobrir uma determinada área, e você vê isso nas coletivas, sabe, perguntas absolutamente sem propósito e tal. O jornalista, eu vejo assim, tem que estar se preparando sempre, né? A gente tem que estar lendo sempre, estudando, viajando, né? É uma profissão que você nunca está formado, né? O Diniz tem, eu acho, um pouco mais de tempo de profissão do que eu e também deve se sentir assim. Quer dizer, cada dia é uma nova descoberta. Eu acho uma coisa boa no jornalista é ser inseguro, é ter medo. É cada vez que você vai fazer um trabalho, você se preparar para aquilo, como se fosse a matéria mais importante da tua vida. E muitas vezes eu não sinto isso, mas não é uma coisa só de Brasília, não. Eu vejo isso de uma forma geral, né? Nós passamos por uma grande mudança política, nós estamos tendo uma grande mudança tecnológica e a mim me parece que a imprensa brasileira é, acima de tudo, irregular. Há coisas ótimas, há coisas que não são boas, há, acima de tudo, uma certa consequência de uma crise que não é da imprensa, mas é do Brasil. Uma crise de despreparo, de falta de maior precisão. E isso que acontece em muitas profissões, no jornalismo é fatal. Cada época traz os seus ganhos, traz os seus prejuízos. Eu não, honestamente, não me atreveria a dizer que a imprensa hoje é pior, acho que não. Tecnologicamente ela é melhor, operacionalmente ela é melhor, mas ela se ampliou tanto, tem tanto veículo a mais, tem tanto jornalista, tem tanta faculdade, que nós estamos pagando um preço por essa quantidade. E quem está pagando o preço é um cidadão que está recebendo muita informação nascida ou de uma imprecisão por falta de preparo, ou de uma intencional imprecisão decorrente do fato de que as pessoas se põem a olhar a realidade já com pré-julgamento partidário ou de outra ordem. O meu sentido de jornalismo passa por isso, entende? O enfrentamento das prepotências da elite. É a fiscalização do poder, o exercício do espírito crítico, o apego à verdade factual, fazem parte, são os instrumentos que te permitem, de alguma maneira, enfrentar essa elite. Você perde, normalmente, a batalha, entende? Ou então você perde os empregos, por exemplo. A partir de um certo ponto, você tem que inventar os seus empregos, porque esta gente não te dá mais emprego. Mas é isso que torna o jornalismo uma coisa radiosa, útil, né? Uma coisa bonita. Mas, na minha opinião pessoal, não sei se é a sua, você entende mais de jornal do que eu, meu Deus do céu. É o mestre, continua a ser seu aluno, sempre fui. Mas eu tenho a impressão que depois da Segunda Guerra Mundial, aí mudou a influência, porque os jornais antigamente, antes da Segunda Guerra, eram jornais mal feitos. Não havia diagramação. A matéria era jogada lá diabo, compreendeu? Difícil ler os tipos miúdos, essa coisa toda e tal. Uma influência rara francesa, compreendeu? Tal. Mas depois da Segunda Guerra, começou a se imitar os grandes jornais americanos. Aí a coisa melhorou, compreendeu? O Washington Post, New York Times, Chicago Tribune. Quer dizer, a coisa começou, vieram os paginadores de fora, da Argentina, que já tinha o Guevara. O Guevara, que esse teve influência formidável aqui na coisa. Então a coisa o aspecto gráfico melhorou muito. E, consequentemente, o aspecto editorial do coisa, porque o espaço já não podia ser aquele que você quisesse. Compreendeu? Você fazia uma reportagem de 10 laudas, saía as 10 laudas, compreendeu?
Agora você tem que se restringir um pouco, compreendeu? Condensar mais o seu pensamento, para caber naquele lugar que o diagramador lhe reservou, compreendeu? Às vezes você pulava, mas não cabe aqui, uma coisa dessa portanto. Então o gramador dava um jeito de lhe dar mais 10 linhas ou 20 linhas, mas a coisa então era mais arrumada, compreendeu? Há uma tensão de dois opostos aí. De um lado, a mídia com o poder que passou a ter, e de outro lado, como é o uso desse poder, ou seja, quais são as finalidades éticas do uso desse poder e, terceiro lugar, como ele é exercido na premência do corre-corre do noticiário, tão falado, que é verdadeiro, na superficialidade, às vezes, da apuração e, sobretudo, nesse fenômeno que ultimamente vem sendo muito comum, da união perversa entre a suspeita, a condenação e o linchamento, ou seja, tudo preso numa só coisa. No mesmo momento? No mesmo momento, praticamente, às vezes 48 horas, mas o suficiente para alastrar-se, muito mais o linchamento do que o procedimento até chegar ao linchamento. Quer dizer, cabe à mídia linchar? É uma pergunta ética que vai se fazer. Enfim, ao mesmo tempo, tudo isso está se dando num país que se redemocratizou. A mídia foi fator decisivo dessa redemocratização. Em muitos pontos, ela ainda é o escoadouro de verdades que não aparecem. Insatisfações. E muitas vezes até apurações que são importantes, elas vêm no bojo de uma injustiça. Veja como isso aí é paradoxal. Então, deslindar esses fenômenos, trabalhar isso com estudantes, com jornalistas, com professores de comunicação, é cada vez uma tarefa maior, porque a mídia hoje não é uma entidade à parte, aquele quarto poder, que estava ali como uma referência. Ela é, ao meu ver, o primeiro poder. Agora, ela tem uma característica interessante. Eu falo poder, mas ela é a primeira força, ela não é o primeiro poder. Porque a mídia tem força... Ela não é instituída como... Ela tem força, mas não tem poder. Eu que vivo dos dois lados, do lado da mídia e do lado do parlamento, o parlamento, por exemplo, ele tem poder, mas não tem força. Então, esse jogo é um jogo diabólico, que exige um cuidado enorme na avaliação das coisas e, sobretudo, algo que sim deve ser falado, muito preparo. O Observatório da Imprensa está de volta. E nesta edição especial dos 13 anos do programa, uma homenagem à liberdade de expressão através do depoimento de grandes jornalistas que passaram por aqui. Eu sempre tive uma enorme curiosidade sobre o jornalismo das pequenas cidades, o jornalismo fora do eixo Rio-São Paulo e Sul. Então, é uma das tragédias mesmo, é uma das tragédias, quer dizer, é o financiamento público do jornalismo brasileiro. E o Jornal do Interior do Brasil, eles estão, lamentavelmente, plugados nas prefeituras, ou nos adversários dos prefeitos, sim, na verba pública. Então, e isso é grave, é muito grave, e é muito grande. E também, como você lembrou, Dino, é o seguinte... isso no jornalismo impresso. No jornalismo radiofônico, até por causa das mazelas do período da própria Constituinte, que houve uma distribuição indecente de rádio, então você tem isso. E outro fenômeno, se você me permite acoplar, enfim, claro, é a coisa dos evangélicos na igreja. É esse o tripé que me preocupa, da imprensa. Que me preocupa. O tripé dos políticos que mandam nos jornais, os jornais do interior que dependem dos políticos. Que mamam as verbas. Pública, minha, sua, toda. E outra coisa que também me preocupa é a grande ofensiva das igrejas na área da mídia. E no interior, e nas rádios, isso realmente é preocupante. Eu vejo a instituição da mídia e a instituição da imprensa como um ambiente mais aberto a contradições e mais abertos a mecanismos que se autorregulam. De compensação. São mecanismos de compensação interessantes. Se nós pensarmos a evolução da democracia brasileira, no mínimo de 89 para cá, nós vamos ver, na média, que a conduta dos meios de comunicação, que tem altos e baixos, e eu não quero aqui fazer uma avaliação dos meios de comunicação além daquilo que me é devido, mas
a despeito dos altos e baixos, a evolução da conduta dos meios de comunicação, tomados no seu conjunto, é uma evolução mais transparente, é uma evolução mais aberta ao contraditório. Se houve excessos em 2006 por parte de um ou outro veículo, houve também uma ampla discussão, e eu digo na sociedade, não no governo, uma ampla discussão por meio da internet, por meio de publicações. Isso tudo contribui para que os erros da imprensa sejam avaliados pelo próprio público. Só há um jeito de corrigir problemas na liberdade de imprensa, é com mais liberdade de imprensa. A mentalidade da TV comercial é completamente diferente. A TV comercial, ela coloca sempre em primeiro lugar o interesse comercial e em segundo o interesse público. Quer dizer, isso para mim é o grande erro da televisão brasileira. Nós temos 80% de telespectadores que são analfabetos ou semi-analfabetos. São pessoas que não sabem ler nem escrever, mas sabem ligar um aparelho de televisão. Então, eu acho que a televisão tinha essa obrigação de melhorar o nível cultural do nosso povo. E ela não se sente responsável por isso. A televisão atinge hoje 180 milhões de brasileiros. Quer dizer, de 180 milhões, pelo menos 170 assistem televisão. E desses 170, a maioria é gente pobre, gente humilde, né? E aí a novela entra, né? Porque a pessoa se transporta para um outro mundo, quer dizer, vai viver salas maravilhosas, o elenco maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu acho que a novela começou na Tupi, passou para Excelsior, que foi o grande passo, o grande voo da novela, e agora está na Globo, que faz muito bem a novela. Eu acho que a novela vai durar muito tempo ainda, Diniz. A TV aberta está pobre, quer dizer, ela é bem feita, porque na parte da tecnologia ela teve um grande avanço. Os profissionais de televisão são profissionais espetaculares hoje em dia, mas a matéria de criatividade ela ficou estabilizada, quer dizer, ela não criou coisas novas, projetos novos. A televisão tem um papel importantíssimo, ou seja, melhorar o nível cultural do povo brasileiro. Não existe desenvolvimento num país se esse país também não se desenvolve ao lado da economia, culturalmente. Quer dizer, essas duas coisas caminham lado a lado. Eu acho importantíssimo que a televisão pode ser um grande instrumento. Para dar um exemplo só, a televisão acabou com a paralisia infantil, com a gotinha, e isso foi em um mês, acabou. Você não vê mais uma criança hoje numa cadeira de rodas. Quer dizer, a televisão tem essa força. Então, por que não usar essa força para alfabetizar o nosso povo, ensinar o nosso povo a pensar melhor e aumentar o seu nível cultural? Há cada vez menos espaço. Porque, por vários motivos, pode-se entender que vivemos hoje uma outra época. Na época, exigia-se mais espaço até para cobertura internacional, porque a censura era muito forte aqui. Então, o espaço internacional era maior. Você tem esse fator, mas você tem também o fator de que o nível de interesse sobre assuntos internacionais por parte das editorias, nas sedes, diminuiu. O público reclama, quando ele pega um jornal para ler um noticiário internacional, ele acha muito confuso, ele não entende aquilo, não sabe do que se trata. Agora, ele não sabe do que se trata porque ele está vendo provavelmente aquilo pela primeira vez. Se você tem uma cobertura regular, contínua, consistente, o leitor se familiariza com aquele assunto. Então ele passa a ler. Então ele deixa, na hora que houver uma pesquisa de opinião, ele deixa de dizer que ele acha confuso, que ele não gosta ou que ele não entende. Mas para isso você precisa ter uma cobertura regular. E aí entra aquele velho critério, que um jornal não pode dar ao leitor apenas o que ele gosta de ler. Tem que dar também o que ele precisa ler. É obrigação do jornal achar esse equilíbrio. Senão o leitor fica desinformado, aí o cidadão fica desinformado. A contribuição que ele dá dentro da sociedade é mais limitada, porque ele sabe menos. Claro. E o assunto internacional hoje, isso é um paradoxo, porque no que o mundo se globaliza, devia-se alcançar muito mais. Ao contrário, ele está se fechando e está se tornando mais provinciano do ponto de vista do noticiário. Mais paroquial, né? Bem mais paroquial, porque você só vê o noticiário cada vez mais local, regional e nacional. Ele não sai daquele mundo. Enquanto hoje, ao contrário de uma época recente, desses 20 anos atrás, quando a gente falava, um acontecimento hoje lá na Ásia, vimos a crise financeira na Ásia, um acontecimento na Turquia agora... Bola de neve. Afeta o nosso crediário aqui na esquina. Eu sempre pensei que a Chave do Jornal do Brasil fosse uma coisa tão institucional quanto o jornal, tivesse mais de 100 anos, né? E aí eu vi que não, que depende, a caricatura, para ela se exercer, ela depende muito do acaso. E é no acaso que entra o editor. O bom editor é o cara que tem uma visão
de botar esse troço lá. Então, quando eu fiz 5 anos no Jornal do Brasil, e o Globo tinha cor nas segundas-feiras, davam sempre uma foto de futebol e tal. Eu sempre desenhava branco e preto, porque a gente, inclusive, se forma trabalhando direto em jornal, não tem muita oportunidade de estudar desenho, pintura e tal. Mas quando eu vi aquelas fotos coloridas no Globo, eu falei, pô, dá para fazer uma charge colorida aqui, né? Seria interessante na primeira página e tal. Aí eu fui em 84 e sugeri ao Evandro Carlos Andrade, o Evandro passou para o Dr. Roberto, o Dr. Roberto aceitou na hora. Sim, porque ele vem da escola onde todos os jornais tinham charge, né? E melhor, ele vem do tempo que não tinha fotografia. Exatamente. Então ele topou, aí eu comecei a fazer, era só segunda-feira, o desenho colorido que eu fazia no domingo lá na redação. E foi assim até o governo Collor. O governo Collor começou a ter tanto escândalo que eu comecei a produzir mais material do que o jornal dava conta. E aí foi se abrindo para 2 vezes por semana e no fim passou para todo dia. O editor, você quando convida o Lan para fazer charge no Jornal do Brasil, você está fazendo uma revolução. E você tinha uma visão gráfica que é a visão da tua formação. Você lia a Careta, você via o J. Carlos e tal. E é isso que acho que está faltando um pouco nos jornais hoje, é um editor que tem essa visão de arte, né, e que faça um produto diferenciado. A primeira charge grande que saiu no Globo, colorida no alto da página, quem publicou era a editora que estava fechando aquele dia, era a editora de economia. Que não era de primeira página normal. E ou por ser de economia ou por ser mulher, ela não privilegiou a foto de futebol e viu uma coisa nova ali, que era o desenho, né, a caricatura. E aí é que eu senti a charge funcionar como carga mesmo, como uma coisa forte. Né? Então o acaso ajuda se tiver um bom editor. Alguns torcedores e alguns jornalistas fanáticos por futebol, pelo que se passa em campo no gramado, criticam muito, digamos, a polêmica em torno do que se passa para dentro, não é? Que o jogo está sendo abandonado, o esporte está sendo abandonado e há muita preocupação com a política, não é? Como é que você responde a isso? Olha, Diniz, porque afinal há uma paixão em torno do que se passa no gramado. Sem dúvida. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade de conciliar essas duas coisas. Veja bem, eu acho que há nessa crítica um fundamento e há nessa crítica também um disfarce, tá? Essa crítica, quando feita por leitores, e eu recebo muito dessas críticas, muito, procuro pensar sobre elas e responder e refletir com o leitor sobre, no mínimo, que alguém tem que fazer esse papel na imprensa brasileira, né? E que, de certa maneira, foi o caminho que eu escolhi, quase solitário, quase solitário. Quando essa crítica vem... Pioneiro, né? Começou... E, bom... Agora, quando essa crítica vem de jornalistas, você pode ter certeza que o que move essa crítica é, em regra, ou a mera acomodação, tá? Não me criar problemas. Olha, muito melhor falar do passe do Marcelinho, do gol do Guilherme, da defesa do Marcos, né? Do que me meter nesse vespeiro, até porque isso te rende muita chateação, te rende processos, te rende uma porção de coisas. E tomadas de posição corajosas. Exatamente. Ou, o que é pior, né? E é muito frequente, a promiscuidade que existe entre a imprensa, o jornalismo esportivo e a cartolagem. Promiscuidade que se dá, Diniz, de todas as maneiras, não é? A ponto de hoje você ter dificuldade de identificar, principalmente na mídia eletrônica, quem é jornalista, quem é garoto propaganda, quem é promotor de evento, quem é empresário de atleta, tá? Vende passe de jogador. Isso é grave. É muito grave, né? Então, aí fica fácil você fazer essa crítica. Ficam aí falando dos bastidores e tal, quando tem tanta coisa bonita no campo, né? Mas é para tentar defender exatamente que o podre não venha à tona, entendeu? E a mídia eletrônica, infelizmente, até hoje a nossa mídia eletrônica não soube separar entre como é que eu negocio com o Cartola os direitos de transmissão e não me torno sócio dele, tá certo? Ou cúmplice. Ou cúmplice, ou parceiro, não é isso? Isso me preocupa muito, porque há muitos anos, você não vê na mídia eletrônica uma matéria, uma reportagem
que revele como é que são os bastidores disso. Eu sempre digo isso. Uma semana de Jornal Nacional bem feito, bom jornalismo, e aí dizendo o que é bom jornalismo no caso, é mostrando os dois lados, é ouvindo o Cartola, óbvio, derruba essa gente, Diniz. Basicamente, a gente cobria o que? A atividade partidária, a militância partidária e a atividade parlamentar. Tanto que a reportagem política convivia com o Congresso. Essa era a minha rotina. Você, de manhã cedo, tinha sempre alguma coisa extra, as famosas reuniões do Diretório Nacional da UDN nas quartas-feiras, de frequência obrigatória, as mais raras, mais sensacionais reuniões do Diretório Nacional do PSD, ali no edifício Piauí, no centro da cidade, e até as reuniões episódicas do PR, do Partido Republicano, do PTB. Quem é que vai hoje à reunião de partido? O Castelinho, nos últimos 20 anos que ele passou em Brasília, ele não ia nem a Congresso, nem frequentava partido, porque o partido não tinha importância nenhuma e porque o Congresso não era nada a mais como fonte de informação política. E hoje, como é que é esse? Bom, a mudança da capital, a meu ver, precipitou uma ruptura que já vinha vindo por aí. É claro que hoje é impensável que um jornal dedique o espaço que os jornais daquele tempo dedicavam à cobertura parlamentar. Todos os grandes jornais do país, todos sem exceção, até vespertinos, que inclusive existia vespertino e matutino, né? Tinham sessões fixas. E algumas antológicas, como a que o Heráclito Salles fez durante anos no Correio da Manhã, toda a última página do Correio da Manhã. Mas eu sempre cito o exemplo do Correio do Povo. O Correio do Povo dava uma página ao Senado, uma página na Câmara Federal, uma página na Assembleia Legislativa e depois uma página na Câmara de Vereadores. E era um jornal de Porto Alegre. Porto Alegre. Mas que não havia uma intervenção no Congresso que o Correio do Povo não registrasse. A cobertura dele era em estilo de relatório, não é isso? Relatório. Que registrava todos os discursos, até aqueles do Pinga-Fogo, em resumo. Frequentemente, os jornais abriam páginas inteiras para discursos dos debates importantes, com os apartes. E tinha sempre, no dia seguinte, a suíte disso, a resposta do outro lado. A acusação da oposição, a defesa do governo. Os jornais, a meu ver, foram se ajustando a uma fórmula mais econômica de equipes menores. E isto bateu em quê? Bateu num estilo singular de Congresso que só trabalha 2, 3 días por semana, quando trabalha. Creo que lamentablemente la posición que mantiene el gobierno y muchos actores del gobierno es evitar la crítica, es tener, digamos, un periodismo oficial que sea muy complaciente, y eso se expresa, digamos, en una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando en Venezuela se hacen conferencias de prensa, los ministros no convocan a toda la prensa, solamente convocan a la prensa oficialista, porque esa prensa no le va a hacer preguntas difíciles a los ministros. En el caso de la prensa se constatan hechos como el tema de la asignación de la publicidad oficial, es decir, hay medios a los cuales se castiga abiertamente y se dice, mira, este medio no se le va a dar dinero, a pesar de que son medios reconocidos, ¿no? Pero es un mecanismo más sutil. En el caso de la radio y la televisión, sí han habido acciones muy claras para poner un mayor control sobre el sistema de radio y televisión, inspirado en lo que Andrés Izarra, el presidente de Telesur, ha mencionado que es el proyecto del gobierno, que es establecer una hegemonía comunicacional. Bueno, realmente en la sociedad digital la censura se hace cada vez más difícil, globalmente hablando. Es decir, lo que hoy no publica uno, lo publica mañana cualquiera en la red y es repetido por otros. Vemos incluso sociedades tan férreas y tan cerradas como la iraní o la china o la cubana, que tienen dificultades para luchar contra la libre circulación de ideas y de opiniones en la red, tienen que llegar a acuerdos. Hay una censura que a mí me preocupa en nuestro grupo y me preocupa por lo general en las empresas de comunicación en general y más en las grandes empresas, que es la autocensura de los periodistas. Los periodistas que deciden, nadie les ha dicho nada, nadie les ha dado ninguna instrucción, pero deciden
no hablar de algo porque suponen de antemano que eso va a molestar a la empresa o va a perjudicar publicitariamente a la empresa o no va a ser del agrado del director o del dueño de la empresa o va a perjudicar a intereses ajenos a la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de derechas al partido de derechas, si es una empresa de izquierdas al partido de izquierdas, y entonces ellos mismos, los redactores, deciden autocensurarse sin que nadie les haya dicho nada, sino porque creen que el ambiente les lleva a ello. Esta es una enfermedad muy grave de las redacciones occidentales en general, de Europa occidental y de los Estados Unidos y los países del área. No sé cuál es la situación en América Latina, pero creo que también. Y es una situación tremenda porque es una censura que parte del propio corazón o de las tripas del periodista. Del pianista. Del propio pianista que decide no tocar algunas piezas porque no le parecen adecuadas. Voltamos com o último bloco desta edição de aniversário do Observatório da Imprensa, para comemorar a data e o Dia Internacional da Liberdade de Expressão. Decidimos apresentar uma coletânea de depoimentos de grandes jornalistas que participaram de nosso programa nos últimos 13 anos. Nos anos 90, depois que o Collor caiu, a imprensa virou um poder absoluto. E quando vira poder, você tem que ter discernimento. Então o que ocorreu foi, de um lado, esse poder absoluto sendo exercido sem nenhum controle, e de outro lado, a formação de unanimidades da forma mais burra e covarde possível. Nós tivemos um período em que a mídia era refém do poder militar, do poder político. Nós tivemos um período em que ela foi refém do poder econômico. Hoje o grande problema da mídia é ser refém do que ela acha que seja o seu leitor. Pois é do pseudo-marketing, né? É complicado, porque você tem valores. Por exemplo, vamos pegar um caso que eu estava até hospitalizado aí, peguei uma briga aí aquele caso do Índio Pataxó. Teve o julgamento, você tem um crime que foi cometido. Esse crime, para você saber qual é você tem gradações. Você pode ter um sujeito que foi lá com a intenção de matar, o sujeito que quis fazer uma brincadeira estúpida e matou, é criminoso do mesmo jeito, mas em graus diferentes. Mas o leitor, quando cria um processo desse, o leitor ele quer sangue. E um jornal, ele não pode ceder ao chamado clamor das ruas, senão ele deixa de ser um instrumento de civilização. Não tem aumentado o jornalismo de abobrinha em detrimento de outro tipo de jornalismo. Quer dizer, o jornalismo de abobrinha tem seu lugar, o telespectador se interessa por muita coisa que muita gente acha que é abobrinha, então acho que isso é um fenômeno mais de veículos de massa, e o que é natural. Acho que quer dizer, o importante é que nós coloquemos à disposição dos telespectadores, dos leitores, os dois tipos de abobrinha e a não abobrinha. Desde que feito direito, com qualidade, dentro de princípios éticos. Eu me orgulho muito da qualidade da Rede Globo Televisão como programação, olhando em televisão de qualquer lugar do mundo, né? Estamos falando de televisão feita para uma massa da população, quer dizer, não é a televisão de nichos para uma elite ou uma coisa assim que todos nós adoramos ver e fazer, mas que não é o caso. A Rede Globo tem como proposta ser uma rede de televisão que atenda aos anseios da massa da população brasileira. Então, eu acho que nós muitas vezes cometemos alguns exageros no que você acho que está chamando de baixa de qualidade por competição de audiência. Acho que isso é um processo natural nessa disputa pelo mercado, pela audiência, mas sempre com a preocupação de manter essa trajetória de, ao longo dos anos, buscar produtos de qualidade para o telespectador. Eu acho que o jornalismo, tal como o telejornalismo, ele tem uma obrigação. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem que dar ao público o que o público quer ver, quer ler, ele tem que dar ao público o que o público deve ler, o que o público deve saber. Esse deve aí corresponde exatamente às nossas responsabilidades sociais, como um veículo não só de informação, mas de formação. De forma que é superficial, e a vida é superficial.
A vida em si é superficial e a imprensa não é outra coisa senão... A reprodução. A reprodução é um reflexo, porque quem exerce o jornalismo e o telejornalismo são pessoas humanas que convivem com as outras. Evidentemente que nós temos, pela prerrogativa de exercer um trabalho tão delicado e tão nobre, nós tendemos muito a ter o rei na barriga, né? Você participa dessa tese de que o jornalista, antes de tudo... Tem uma empáfia danada, aquele jornalista que sai da redação às 10h30 da noite, fechou o jornal, chega no bar e diz para o colega assim: hoje eu arrasei a Margaret Thatcher, ela está liquidada. Ele escreveu 12 linhas sobre a Margaret. Acabo de destruir o Império Britânico. Dizia. Na verdade, a vida é feita de abobrinhas e é feita também de coisas mais pesadas, de coisas que têm mais peso atômico. Evidentemente que a televisão, ela tem uma tendência natural ao espetáculo. Ela tem uma tendência natural ao espetáculo. Lantejoula, né? Pela característica do veículo. Aquilo está definido como showbiz. Aquilo é definido como showbiz. Uma coisa que me preocupa toda vez que se fala em jornalismo, eu continuo achando que jornalismo para certas pessoas é a discussão de política e de economia. E mais nada. O resto não é jornalismo. Eu preciso insistir que jornalismo hoje em dia no mundo necessariamente envolve muitas outras coisas e muito importantes. Por que são importantes? Porque são importantes para o leitor, são importantes para o público, são importantes para o telespectador. Afinal de contas, nós não estamos fazendo jornalismo para nós mesmos. E não estamos fazendo para um pequeno círculo de iniciados. Estamos fazendo para o maior público possível. A sociedade moderna, não só brasileira, mas no mundo inteiro, basta ter um tarado aí que faz alguma coisa. Entra, mata, 10 crianças com metralhadora, ou envenena alguém, ou tem um suicídio de 20 pessoas, ou tem um estuprador que... Essas coisas horríveis, hediondas, chamam a atenção mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer, tenta gerar o mesmo interesse do público sobre, a crise econômica na Ásia. Mas nunca. Você não consegue. Mas nem que você passe 24 horas por dia na TV Globo. Você não consegue fazer com que as pessoas se interessem. Ok. Crime, sangue, escândalo, corrupção, essas coisas, infelizmente, a nossa espécie curte. Não sei porquê, mas curte. A gente procura submeter o próprio jornal a esse espírito de controvérsia, né? Até hoje, no contexto das publicações da chamada grande imprensa, é o único jornal que mantém um profissional exercendo as funções de ombudsman, né? Ou seja, de crítica do próprio jornal. Aos domingos nós publicamos uma coluna em que o ombudsman, atualmente uma mulher, a Renata Lopretti, faz uma apreciação questionadora, né, da atividade da própria Folha e da mídia em geral ao longo da semana. Eu diria que essa coluna é uma sucessora remota da famosa coluna que você publicava na Folha nos anos 70, o Jornal dos Jornais, que foi, enfim, o embrião de toda essa atividade de ombudsman que nós viemos a desenvolver posteriormente, né? De modo que a Folha é também, e até infelizmente, o único jornal da grande imprensa que publica uma sessão diária de retificações, onde se procuram corrigir os erros que tenham sido cometidos, né? Então eu diria que em termos de crítica em relação aos personagens e as entidades que aparecem no noticiário e também em relação ao próprio desempenho do jornal, eu diria que a Folha tem um resultado bom a apresentar. Nós não buscamos escândalos, nós não buscamos sensacionalismo em torno das pessoas quando se trata de reportagem investigativa. Agora, jornalismo é somatório. Jornalismo entra tudo que desperte interesse, um interesse que não seja perverso. Mesmo assim, até isso, o jornalismo abarca, como se vê em certos programas de televisão e algum tipo de publicidade, que tende ao escândalo, que tende ao sadismo, a explorar esses aspectos mais perversos. Não é o caso da Xuxa, evidentemente. Mas só para você ter ideia, eu até selecionei aqui para você ter ideia do que é a universalidade do jornalismo. O jornalismo abarca tudo, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo,
que é uma espécie de catedral do farisaísmo, da hipocrisia no Brasil, né? A Folha de São Paulo fez uma vez uma pesquisa que era assim, perguntava assim ao público: você come biscoitos recheados inteiros ou divididos ao meio? Isso eu achei importante, mas tem outras, depois eu explico por que eu acho importante. Tem outras assim: qual a frequência com que você lava o umbigo? Você prefere que a folha de papel higiênico saia por baixo ou por cima do rolo? Tem aqui uma outra assim que é muito boa. Você já roeu as unhas dos pés alguma vez? Quer dizer, eu não sei por que a Folha estava com essa curiosidade, mas eu acho que tudo isso tem cabimento. No caso da Xuxa, quer dizer, eu não sei se você observou que todos aqueles colunistas e analistas políticos da Folha ficaram de cronômetro marcado para ver em fila. Eu fiquei até vendo essa cena que deve ter sido bonita. Todos cronometrando o Jornal Nacional para ver quanto tinha de venda das teles e quanto tinha de Xuxa. Foi formidável aquilo. Só que eles não se deram conta de dois fatores que eu considero importantes. Primeiro, a cobertura que nós demos da Teles foi exaustiva o tempo todo, inclusive no Jornal Nacional. Tudo que interessava ao telespectador estava ali, naquela informação. Segundo, nós esticamos o Jornal Nacional para a cobertura da Xuxa. O Jornal Nacional foi além dos seus 30 minutos normais. E ao atender a uma demanda óbvia de público pelo nascimento da Sacha. Se você espremer um jornal todo dia, espreme, e vê o que sobrou de efetivo interesse público, não dá 10%. Não dá 10%, o resto é abobrinha mesmo. O jornalismo impresso é superficial e o telejornalismo é mais superficial ainda, necessariamente pelo tempo, porque senão ele é chato. Ele só não pode ser chato. Chato ele não pode ser. Se você acha que um grupo de comunicação, ele é o depositário dos defeitos todos, aí fica uma visão muito maniqueísta, aí a discussão não é inteligente, né? Então a discussão tem que ser mais inteligente. Eu acho bom que se discuta abertamente as coisas, né? Claro. Isso não reduz o risco do Murdoch no jornal econômico mais importante, maior e mais tradicional. Mas agora, se o jornal começar a perder qualidade, ele perde leitores. Ele já é um produto hoje mais difícil, o jornal impresso, né? Então, tem isso também. O leitor, ele fiscaliza. O leitor vai em cima. O leitor decide, às vezes. Troca de produto, né? Então, também tem esse senhor soberano, que é o leitor, o telespectador, né, o ouvinte. Ele tem muito poder. Ele desliga um rádio, ele desliga a televisão, ele não precisa nem sair da cadeira. Tá, ele troca. é o juiz. No meio político, no meio econômico, não saiu no Jornal Nacional, não aconteceu. E às vezes comete-se injustiças. Não saiu e aconteceu. Não, Diniz, então vamos lá. Para responder essa pergunta, eu preciso lembrar então uma imagem que eu gosto de atribuir ao Jornal Nacional de 1969. Eu imagino uma casa e nessa casa tem uma janela. Essa janela era o Jornal Nacional. Aquele era o seu ponto de contato no fim dos anos 60. Era o seu ponto de contato com o mundo, com os domínios que ultrapassam o limite geográfico da rua em que você mora. Em 2009, 40 anos depois, quantas janelas a gente tem em casa? Então, dizer que se o Jornal Nacional não deu é como se não tivesse acontecido, hoje não é uma verdade como pode ter sido nos anos 70. Primeiro porque você tem uma concorrência hoje que existe. São 5 redes comerciais de televisão concorrendo com a Rede Globo. São 5. Fora isso, você tem um espetacular crescimento do Parque Nacional de Computadores Domésticos, com igualmente espetacular disseminação de acesso à internet por banda larga. E isso é muito bom. É muito bom para a democracia, porque uma pessoa que tenha acesso a mais informação, a mais fontes de informação, é uma pessoa mais bem informada, se ela souber selecionar bem as fontes de informação dela. E isso também é muito bom para a gente no Jornal Nacional. Ué, mas não é uma concorrência? É uma pergunta frequente. Como é que vocês estão se preparando para essa concorrência? Olha, é uma concorrência muito saudável. O nível de informação, o conjunto de informações que nós fornecemos aos brasileiros no Jornal Nacional, basicamente deverá ser o mesmo conjunto de informações que vai
ocupar as primeiras páginas dos jornais no dia seguinte. E é uma forma meio, digamos assim, empírica de testar essa verdade, como era empírico para o Jornal do Brasil nos anos 70, correr atrás do que o Jornal Nacional deu para não ficar atrás. Na verdade, é da natureza do jornalismo uma espécie de retroalimentação. O jornalismo se alimenta dele mesmo, claro, além das fontes externas. Claro. Quando eu era garoto, tinha 20 e tantos jornais no Rio de Janeiro. Hoje em dia tem meia dúzia, olha lá. É um processo que vem de antes. O fim do Jornal do Brasil em papel é apenas o exemplo mais dramático. E eu diria que o processo de concentração foi mais agudo nos anos 70, nos anos 60, anos 70. Coincidiu com o período da ditadura e de grande concentração nos meios de comunicação, porque a indústria da comunicação se tornou uma indústria muito pesada, com custos muito altos, e que produziu esse processo. Então é algo que vem ocorrendo de lá para cá, o que é ruim, porque quando você tinha mais jornais, isso era uma coisa mais positiva, mas, por outro lado, eu acho que a digitalização e a internet, elas abrem possibilidades para um contrafenômeno em relação a isso. A digitalização reduz brutalmente os custos de produção de um jornal. 2/3 dos custos de um jornal são dedicados a papel, circulação e a administração correspondente a isso. Ou seja, o negócio central, o coração do negócio da imprensa, que é a redação, é responsável mais ou menos por 1/3 do jornal. Talvez os jornais atuais sobrevivam ainda como um jornal em papel ao lado de uma edição eletrônica, mas a tendência a longo prazo é de caminhar para um jornal eletrônico, com um monte de interrogações não respondidas e desafios. Por exemplo, como se vai fazer um modelo de negócio, já que a maioria das pessoas que pega notícia na rede, na internet, não está acostumada a pagar por isso. E também a publicidade na internet ainda não se revelou um negócio tão rentável capaz de bancar um jornal. Então, a digitalização, ela, por outro lado, barateando os custos de produção, ela abre possibilidade, a médio prazo, não a curto prazo, de surgimento de jornais eletrônicos, de publicações eletrônicas mais baratas e que talvez não tenham de pertencer a grandes grupos, podem ser, muitas vezes, fruto da ação, da iniciativa de grupos de jornalistas, de grupos de profissionais, ou de grupos não tão sedimentados, não tão colossais, ou seja, talvez a gente possa voltar um pouquinho à época heróica do jornalismo, onde ele era mais plural, dava menos palpite, se preocupava mais com o leitor em dar informação. Esse fenômeno também é um fenômeno em curso. Isso não só no Brasil, mas no mundo também. A parte opinativa do jornal passou a ser talvez tão ou mais importante. Eu sempre, pessoalmente, achei que era mais importante, mas o leitor médio do jornal não. Se interessava muito mais pelo noticiário do jornal do que pela opinião do jornal. Hoje eu acho que a opinião é mais importante. Então, é isso que eu queria dizer. A objetividade é importantíssima, é essencial na medida humana possível no noticiário. Agora, quanto à opinião, eu dizia, e era esse o ponto que eu salientava, fala-se muito na imparcialidade da imprensa. Imparcialidade, talvez sim, da apresentação da notícia. Agora, isso não significa neutralidade. No caso do jornal Estado de São Paulo, o que caracteriza o jornal e o que deu força para o jornal durante toda a sua existência foi o fato dele assumir sistematicamente posições quando há conflitos de ideias, quando há confronto de ideias e de concepções, de políticas, de seja o que for. Quer dizer, a grande força do jornal Estado de São Paulo sempre foi a página 3. E mais do que nunca agora, quando o comprador do jornal, o assinante do jornal, já sabe o que ele vai ler no jornal no dia seguinte, quando ele compra ou quando ele recebe o jornal na sua casa. A única preocupação dos jornais tradicionais deve ser de se tornar uma leitura necessária para certos grupos sociais que nunca serão, evidentemente, majoritários, serão grupos minoritários, mas serão os grupos que decidem, serão os grupos que governam, tanto no plano propriamente do público, quanto no plano privado. E ninguém lê jornal por prazer. Todo mundo lê jornal porque precisa ler jornal. Ou porque é inteligente, porque é culto e quer se informar, ou porque os seus negócios exigem que ele leia jornal. Para mim é a única salvação para os jornais. Tentar fazer o jornal ser lazer, ou concorrer com entretenimento, tudo é tempo perdido. Chegamos ao final desta edição. Todos esses depoimentos que exibimos
mostram o quanto o jornalismo precisa ser examinado e debatido. Esta é a tarefa do nosso programa. Afinal, você sabe, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.